Existem muitas questões a serem tratadas na vida de cada pessoa, em todo o seu percurso de trabalho, de atuação, na vida profissional, nos relacionamentos. Mas o mais importante deles, quando nós estamos no fazer da psicoterapia, ou buscando ajudar uma pessoa na área do aconselhamento, da orientação, pessoas que atuam em outras áreas aí de cuidado social e com outras pessoas, é a questão da história de vida. A história de vida é o que a pessoa carrega em todo o seu processo, no seu fluxo, nas suas relações, nos seus ciclos, a qual de alguma maneira influencia toda a sua história. E quando pensa sobre influenciar, não é algo dado como negativo ou ruim, é o pensar sobre o influenciar naquilo que traz o seu comportamento do sujeito no seu dia a dia, à tona, que se revela, que se mostra, que traz as suas habilidades, as suas dificuldades, seus desafios, a sua grande capacidade, suas potências e suas limitações. E essa história de vida, ela é importante porque ela de alguma maneira faz com que o indivíduo tenha mudança biológica, psíquica, social e espiritual. E quando eu desprezo a questão da história de vida, eu deixo de enxergar ou perceber o que o sujeito poderia muito bem ser melhor compreendido quando eu entendo aquilo que ele passou, que ela enfrentou, o que foi traumático, o que trouxe muitas dificuldades, aquilo que ela teve muitas habilidades, aquilo que ela dedicou-se e por que às vezes ela sai tão bem em determinadas áreas, mas tem dificuldade com outras. Pensar sobre a história de vida é a questão do que o indivíduo passa e que perpassou a sua vida e que muitas vezes trouxe dor, dificuldades, choros, preocupações, medos, angústias, desafios. Pensar sobre a história de vida é saber que esse sujeito, quando ele acorda ou quando ele vai dormir, em algum momento aquilo se revela para ele ou de alguma maneira passa para ele e faz ele ter uma mudança tanto nas questões psicossomáticas, podendo levar até adoecimento, como também naquilo que lhe dá ânimo e vigor para continuar a jornada de tantos desafios que todo ser humano enfrenta no seu dia a dia. A história de vida é que leva o sujeito a ter os seus sonhos mais fantasiosos, mas que alguns elementos da sua história de vida que perpassaram toda essa sua jornada aparecem nesses sonhos. A história de vida é que faz um sujeito se tornar ou sentir-se aprisionado, que ele não consegue enxergar ou ela não consegue perceber uma possibilidade de mudança, porque ela teve uma criação marcada, fundada, pregada, que disse para ele ou para ela o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que não era bom, que aquilo era de Deus, o que não era de Deus, se Deus existia ou que Deus existia, que Deus punia ou que Deus só abençoava, ou se Deus estava ali ou se Deus não tinha nada a ver com isso. Ou se a sua relação de violência, por exemplo, num processo de uma questão familiar dificílima que fez com que aquela pessoa tivesse repulsa a relacionamentos, tivesse dificuldades a conviver com outras pessoas, ou ela viesse de uma profunda solidão, de uma casa vazia e abandonada, e ela não conseguisse estabelecer vínculos sociais perenes, porque a sua história de vida é marcada por um processo solitário. A história de vida é que faz o sujeito chegar numa terapia e só chorar. Não é por causa do que ele está vivendo agora, é tudo aquilo que ele viveu. Ou então o sujeito chega numa sessão de terapia e não conseguir falar nada, porque ele foi criado sendo alguém forte e que não deve chorar. A história de vida é um elemento onde eu e você temos os maiores desafios para mudar no presente e assim construir um novo futuro. A história de vida é o elemento onde eu olho para mim e tenho que olhar para dentro e saber que eu enfrentei, que eu passei, que eu vivi e que eu preciso mudar. A história de vida é aquela circunstância onde eu tenho que aprender a não falar para o outro, mas falar para mim. Na história de vida é quando eu entendo que eu possuo também uma história e que essa história ela me influencia e que eu tenho que, perante essa toda vivência, realizar o ato mais extraordinário e revolucionário que uma pessoa pode ter: aprender, mudar, porque todo aprendizado ele exige-se uma mudança. Embora você tenha 20 anos e ache que é forte o suficiente para levar o mundo nas costas, ou você tenha 70 e acha que tudo que tu viveu
é suficiente para continuar fazendo do jeito que você quer, porque você tem muita experiência na vida. Seja o que você acha que tem muita força ou o que se acha que é muito sábio, ambos precisam aprender e mudar todos os dias. E para isso, tem que romper com o processo da nossa história de vida. Tem que romper com fases, ciclos, frases, crenças, identidades, ideologias, perspectivas e desenvolver novas práticas, novas habilidades, construir um sentido de vida, elaborar mudanças, avançar perante todas as circunstâncias que tem enfrentado no seu cotidiano e entender que essa história de vida ela pode ser construída todo dia de uma maneira diferente. Porque, como diz uma premissa máxima do humanismo, embora eu possa ter chegado ao fim, todo fim representa um novo começo. A perspectiva da existência é marcada nessa construção de uma história de vida, já que no existencialismo, que é uma corrente que traz uma perspectiva muito interessante sobre o sujeito, diz: a existência precede a essência. Eu existo, e aí a minha essência vai se formando. E esse processo de mudança ele ocorre quando eu me disponho a enfrentar e a vivenciar e a construir novas perspectivas a partir de uma história de vida que é mudada, alterada, acrescentada e que eu sei que não poderia apagar o passado, mas buscarei a cada dia com novos aprendizados construir um novo futuro a partir de um presente de desafios, com certeza, de novas relações também, mas que também é marcado por mudanças. Mudanças essas que trazem para mim transformações, para a minha história de vida, que ainda eu estou para viver, escrever e experienciar. Isso que você deve sempre pensar. Leve para a clínica a tua história de vida. Leve para as pessoas que estão tentando te ajudar a tua história de vida. E entenda que ela pode ser diferente a partir da tua vontade, da construção do sentido de vida e de ajuda de outras pessoas.